hijos, saco de rodear hijos, seguir. Oh, maravilha. Falha-me, Nosso Senhor. Quando eu era jovem capelão da igreja de São Francisco de Paula, aconteceu-me uma aventura extraordinária. O cansaço pegou-me uma noite na Torre do Sino e adormeci. Quando acordei era muito tarde. Que sons eram aqueles que vinham da nave da igreja? Não era obra do sacristão, pois tinha ido passar a noite em Niterói. Quem, se ninguém mais, morava nos domínios da igreja? Pensei em ladrões. Mas o tom calmo das vozes e às vezes risos não condiziam com pessoas que estivessem roubando. O mistério me atraiu. Só ao descer, dei-me conta de que estava desarmado. Tinha só as duas mãos em caso de perigo. Como naquele tempo os cadáveres eram sepultados nas igrejas, imaginei que a conversação podia ser de defuntos. Só depois de algum tempo pude reagir, dizendo a mim mesmo que semelhante ideia era um disparate. Naquela noite tive que superar o meu medo de defuntos. Mal sabia eu que a realidade ia dar-me coisa mais assombrosa do que um diálogo de mortos. Uma luz estranha se propagava pela igreja e o órgão estava sendo tocado. Por quem? Que música era aquela? São Miguel. Era São Miguel em dimensões humanas e tocando órgão.
Eles tinham descido de seus nichos e circulavam com desenvoltura pela nave da igreja. E agora também São José. Certo, certo. Mas não sei atinar com a causa. A mim isso também intriga. Já contamos muitos casos de fé sincera e castiça, sim, porém outros tantos de indiferença, dissimulação, versatilidade. Os homens. Nisso estou de acordo contigo. Foi graça merecida. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Com certeza andei beirando o abismo da loucura e não caí nele por misericórdia divina. Francisco de Sales, digo-te que vou criando um sentimento singular em santo. Começo a descrer dos homens. Exageras tudo, João Batista. Não exageremos nada. Olhe, ainda hoje aconteceu aqui um fato que me fez sorrir. No entanto, pode ser que te indignasse. Indignar-me? Eu? Os homens não são piores do que eram em outros séculos, João. Descontemos o que há de ruim neles e ficará muita coisa boa. Crê nisso e sorrirás ouvindo o meu caso. Sorrir? Eu? Diante de tão estranho espetáculo, fiquei absolutamente sem medo. Apenas sabia ouvir e contemplar. Eles comentavam as orações e implorações daquele dia. Já lá estavam São Miguel, São José, São João Batista e São Francisco de Sales. Agora, com mais São Francisco de Paula, eram 5. 5 santos e eu. Sorrir. Vós, São João Batista e São Francisco de Paula, sois 2 duros ascetas, e às vezes mostram-se enfadados e absolutos. Deviam mirar-se na indulgência de Francisco de Sales. Todos vós haveis de sorrir comigo, e pela minha parte posso fazê-lo, pois já intercedi e recebi do Senhor a graça pretendida. Aleluia, aleluia. Hoje mesmo, pude entender o pedido de uma pessoa. Que pessoa? Uma pessoa mais interessante que o seu escrivão, José. Aquele era um caso perdido. E até mais interessante que o seu logista, Miguel. Eu tentei atenuar a pena dele. Infelizmente. Mas não há de ser mais interessante do que a adúltera que veio prostrar-se aos meus pés. Conte, José. Meu querido São José, eu não posso suportar mais o peso dessa vida de pecado e sofrimento. Hoje mesmo, aquele homem sem compostura. Ela brigara ontem mesmo com o namorado que a injuriou torpemente e passou a noite em lágrimas. Hoje de manhã eu acordei e disse, chega. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ela veio buscar as forças que ela precisa para se livrar das garras do demônio. Aos nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação.
não nos deixeis cair em tentação. Amém. Achei um pouco mecânica essa reza. Ela começou rezando bem, cordialmente, mas pouco a pouco o pensamento foi a levando para remontar os primeiros deleites. Perdoe, meu querido São José. Por favor, interceda por mim junto a Deus. Ela sabe o que precisa fazer, mas parece não ser capaz de fazer o que precisa. Que Ele limpe meu coração da lepra da luxu... Perdoe, Vossa Excelência, mas você sabe que eu mal pude pregar os olhos a noite inteira. De todo modo, eu vim aqui pedir para que interfira junto a Deus, que Ele limpe meu coração da lepra da luxu... Da luxu... Da luxu... Luxúria! Todos eles, terríveis psicólogos, tinham penetrado a alma e a vida dos fiéis e desfibravam os sentimentos de cada um como os anatomistas escalpelam um cadáver. Vêem pensamentos recônditos, intenções torcidas, ódios secretos. Melhor é o meu caso. Melhor do que isso. Muito melhor. Ele não é triste como dessa pobre alma ferida do mal da terra, que a graça do Senhor ainda pode salvar. A graça do Senhor pode salvar o mundo. E por que não salvará esta outra alma? Lá vai o que é. Aqui fiquei com medo. Eles veem tudo que se passa no interior da gente como se fôssemos de vidro. Então, bem podiam ter lido em mim algum pecado. Tem 50 anos o meu homem. Seu nome é Salles como o meu. A mulher está de cama, doente de uma erisipela na perna esquerda. Dormiste tão pouco. O suficiente. Há 5 dias foste ver o médico. E desde então tens um ar aflito. O que disse o médico? Como posso dizer-lhe que seu mal se agrava e que a ciência não responde mais pela cura? O que disseste, querida? Ouviste muito bem minha pergunta. E se não respondes, é para ganhares tempo e inventares uma desculpa. Caraminholas, o que tu tens? Estás afinal doente da perna ou da cabecinha? O homem não tem filhos. A vida que leva é sórdida. Come para não morrer, pouco e ruim. A família compõe-se da mulher, de uma preta escrava comprada com outra, ainda escondidas, por serem de contrabando. Dizem até que nem as pagou, porque o homem morreu logo depois, sem deixar nada escrito. A outra preta morreu há pouco tempo. E aqui vereis se ele tem ou não tem o gênio da economia. Onde está a Felizarda que acaba de ser libertada? É toda sua. Mas ela está morta? O homem libertou o cadáver. O cadáver? Sim, o cadáver. Fez enterrar a escrava como pessoa livre e miserável, para não ter que acudir às despesas da sepultura. Era pouco, mas para ele não há pouco. Com pingos d'água que se alagam as ruas. Nenhum gosto pela nobreza, porque tudo isso custa dinheiro. E o dinheiro não me cai do céu. Pouca sociedade, nenhuma recreação de família, ouve e conta anedotas da vida alheia, que é regalo gratuito. Compreende-se assim a incredulidade pública? Não digo que não se compreenda, porque o mundo não vai além da superfície das coisas. No caso específico, o que de importante há para ser visto pelo mundo? Que o homem, apesar de avaro, ama a esposa, está abatido e desvarado com a ideia de a perder.
Isso é difícil de acreditar. Não te espantes, Miguel. Naquele muro aspérrimo brotou uma flor. Descorada e sem cheiro, é verdade, mas flor. A botânica sentimental tem dessas anomalias. Hoje de manhã, muito cedo, não tendo dormido mais de 2 horas, entrou a cogitar um desastre próximo. Desesperando da terra, voltou-se para Deus. Pensou em nós, especialmente em mim, que leva o seu nome. Senhor, tende piedade de nós. Nenhuma outra mão que não seja de Deus pode deter o duro golpe que está por cair sobre nossas cabeças. Só um milagre podia salvá-la. Ele então determinou vir aqui. Moram perto. Chegou correndo. Quando entrou, trazia o olhar brilhante e esperançado. Podia ser a luz da fé, mas era outra, muito particular, que vou dizer, e aqui peço-vos que redobreis a atenção. A narração do santo foi tão longa e miúda, a análise tão complicada, que não as ponho aqui integralmente. Mas e a substância? Quando pensou em vir pedir-me que intercedesse pela vida da esposa, o homem teve uma ideia específica de jurário. Se ele conseguir de Deus que salve minha mulher, eu lhe darei uma perna de cera. Não era o crente que falava de dar-me a perna de cera como lembrança do benefício alcançado, mas a usura, que pensou em forçar a graça divina pela promessa do lucro. Não foi só a usura que falou, mas também a avareza. Na verdade, dispondo-se a promessa, mostrava-se ele querer deveras a vida da mulher. Só se quer do coração aquilo que se paga a dinheiro. Pensamentos tais não se formulam como outros. Nascem nas entranhas do caráter e ficam na penumbra da consciência. Mas eu li tudo nele logo aqui entrou, alvoroçado, com o olhar cheio de esperança, esperei que acabasse de benzer-se e rezar. Ao menos tem alguma religião? Alguma tem, mas vaga e econômica. Nunca entrou em irmandades e ordens religiosas. Porque nela se roubam o que pertencem ao Senhor. É o que ele diz, é certo. Teme a Deus e crê nas doutrinas. Bom, ajoelhou e rezou? Rezou, e enquanto rezava, via a esperança virar a certeza. Deus tinha que salvar a doente, graças à minha intervenção. E eu iria intervir. Agora e sempre. Amém. Se ele não intervir, minha mulher irá morrer. Irá morrer. Irá morrer. E não passava disso? Não passava disso. Na hora de formular a promessa, não achava palavras adequadas. Tão grande era o descostume de dar alguma coisa. Afinal, saiu o pedido. Minha mulher está à morte. Por favor, interceda junto a Deus por um milagre. Rogo ao Senhor que interceda por ela, Senhor. A promessa, porém, é que não acabava de sair. Nada de perna de cera, Francisco de Sales. Nada. No momento em que a boca ia articular a primeira palavra, as garras da avareza mordiam-lhe as entranhas. Não deixava sair nada. Para onde quer que ele virasse a cabeça, via a moeda girando, 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 e os olhos a apalpavam, de longe, transmitindo a sensação fria do metal até o relevo do cunho. Velha amiga de longos anos, companheira do dia e da noite, Deus,
os anjos do Senhor, as bentas chagas. Os olhos alongados para mim, cheios de contrição, de humilhação e desamparo. Mas a boca dizia algumas coisas soltas. Deus, os anjos do Senhor, as bentas chagas. A promessa da perna que não saía. Deus, os anjos do Senhor, as bentas chagas. Estou tão desesperado, meu Senhor. E a promessa continuava no coração do homem. Ela pode estar esperando neste momento, São Francisco de Sales. Por favor, interceda por ela. Para eles, o valor da oração é muito mais elevado e sublime do que das obras terrenas. Economize sua moeda, prometa rezas e orações. Ele foi bastante enfático. Não. Salve minha mulher, e eu vos darei 300 Ave-Marias e 300 Pai Nossos. 300. E foi subindo, Mais subindo. 400 Padre Nossos e 400 Ave-Marias. 400. E mais. Mais 500 Padre Nossos e 500 Ave-Marias. Mais, muito mais. Eu vos darei 1000 Padre Nossos e 1000